É. Vamos colocar a Luísa Sá na nossa conversa para a gente falar dessa eleição do Flamengo. Bom dia, Luísa, tudo bem? Bem-vinda aqui ao De Primeira. Queria que você trouxesse um pouco dos bastidores dessa eleição que está pegando fogo, hein? É verdade. Bom dia, Domi. Bom dia, PVC. É uma eleição com muitos fatores, né? Muitos elementos que estão envolvendo, né? São 5 candidatos que fizeram a inscrição das chapas, né? O Delair desistiu e vai apoiar o Rodrigo Dunche. Mas é uma eleição que tem muito em jogo também. A gente até fez uma matéria sobre o futuro do Felipe Luiz, né? Pegou um pouco mal, assim, internamente ali nos corredores da Gávea, o fato do Flamengo ter anunciado o Felipe Luiz primeiro como interino e depois disse que foi um erro e que ele vai ser treinador em 2025. Só que esse é uma coisa que vai ficar para o próximo presidente, né? Então pode ser o Rodrigo Dunche, que é o candidato da situação, ou pode ser alguém da oposição. E aí a pessoa já chegaria meio que ali numa casca de banana. Ou você não escolhe não ficar com um ídolo, ou você fica com ele, enfim, fica meio uma situação um pouco complicada na visão de algumas pessoas que a gente ouviu ao longo dessa última semana aí, né? Desde que o Tite foi demitido e o Felipe Luiz foi efetivado. Mas são muitos elementos. Tem o estádio também, tem a questão da SAF, muitos debates que vêm sendo presentes aí nesse período eleitoral e que vão, com certeza, render ainda mais até o dia 9 de dezembro, que é quando tem eleição. Ontem. Você... Desculpa, vai. Sim. E não, fala você. Não, eu queria perguntar para você como é que vai impactar esse clima político que a Luísa trouxe para esse fim de ano, para essa reta final do Flamengo. Eu acho que já impactou, né? A Luísa trouxe informação, o Rodrigo Matos também, da manifestação do sábado dos poderes do Flamengo, falando sobre os gastos extras da gestão do Landim neste final de mandato, que vão ter impacto no ano que vem, ou seja, vão ter impacto no próximo mandato. Então já tem um impacto político e pode ter um impacto econômico. Ninguém discute que a gestão financeira do Landim é maravilhosa desde 2019. Agora, tem gastos que foram avançando neste ano, em parte por causa do pagamento do estádio, em parte por causa dessas contratações e de gastos a mais que podem ter a ver com a eleição. Ontem o Renato Maurício Prado deu uma nota, anteontem, né? Deu uma nota falando sobre a possibilidade de o Valim Vasconcelos apoiar o Rodrigo Dunche, que o Valim teria ido até a Gávea e no sábado e num churrasco, num encontro de apoiadores do Rodrigo Dunche, os caras começaram a gritar: o Valim é nosso. O Renato escreveu: o Landim é nosso, mas eu entendi que eles estavam gritando: o Valim é nosso. Porque o Valim tem tido dificuldade para inscrever a sua chapa. E aí o Valim pode ser um apoiador do Rodrigo Dunche. O Renato tem a visão de que existe uma polarização já entre Rodrigo Dunche e BAP, que um dos dois vai ser o presidente. Do lado da chapa do Maurício Gomes de Matos, existe uma outra visão, que a gente não vai ter certeza absoluta antes da eleição, porque as pesquisas são muito pouco confiáveis, todas. Mas do lado do Maurício Gomes de Matos, se entende que ele está em segundo lugar na frente do Rodrigo Dunche e que ele vai polarizar a eleição com o BAP. Não vou botar minha mão no fogo por nenhuma das duas informações. Estou só ouvindo os dois lados. Né? Gente do Rodrigo Dunche apostando que vai ganhar a eleição brigando com o BAP achando que vai ganhar a eleição e o Maurício Gomes de Matos achando que tem chance e que nesse momento estaria em segundo lugar. Agora, PVC, o José Alberto Santos Júnior diz aqui, ó, a eleição do clube é assunto chato, não conheço um que goste. Pois é, José, mas por ser chato, algumas coisas vão acontecendo sem a participação do torcedor, e aí quando o torcedor cai em si, já é tarde demais, né, Luísa? No Flamengo, o sócio-torcedor, por exemplo, não tem direito a voto, né? Algo que, por exemplo, o Fluminense tem aqui no Rio, para fazer um paralelo.
e não tem. Então é um grupo muito pequeno de pessoas que definem o que vai ser o futuro do Flamengo. Na última eleição, por exemplo, o Landim venceu com uma larga vantagem. Já era esperado, foi, enfim, deu óbvio. Mas nessa eleição é um pouco diferente. Lembrando que o BAP estava até o finalzinho ali, junto com o Dunst, para o Landim definir quem seria o apoiado. E agora, enfim, cada lado vai se atacando também, vai. O BAP já tinha algumas rusgas ali dentro principalmente do departamento de futebol, né? Teve alguns problemas ali, enfim. E aí, mas disputava o apoio do Landim ali até um certo momento, antes do Landim, de fato, anunciar que ele apoiaria o Rodrigo Dunst. Mas é uma eleição importante no Flamengo que vai definir muita coisa do rumo do clube, né, nesses próximos 3 anos, principalmente porque vai ter a construção do estádio. Então é um momento importantíssimo da história do Flamengo que vai ter aí um novo comando, seja ele parte da situação ou seja de oposição também. Então é algo que vai, enfim, é uma discussão chata, mas que vai impactar no campo também. Por exemplo, Felipe Luiz vai ser o treinador? Ainda não é certo. Então, como é que você começa a fazer o planejamento de 2025? Não começa. Você tem renovações a tratar, você tem a renovação do Gabigol, que, enfim, já foi debatido aqui amplamente também pelo André Hernan, que dá várias notícias com relação ao futuro do Gabigol também, enfim. Tem a renovação do Gabigol, tem a renovação do Davi Luiz também, que tem contrato só até dezembro. Outros nomes também que tem contrato até dezembro, até dezembro não, até o final de 2025, né? Que aí já poderiam assinar pré-contrato a partir do meio do ano. Eric Pulgar, que é importantíssimo para o esquema do Felipe Luiz hoje. O Varela também, que era titular, né? Acho que o Wesley ganhou a vaga agora, mas, enfim, tudo isso impacta no que vai ser. Tem também a pré-temporada, que o Flamengo já estava encaminhando uma situação para fazer a pré-temporada de novo nos Estados Unidos no ano que vem. E aí, vai fazer como? Tem que consultar o novo treinador. Isso foi antes com o Tite. Como é que vai ser? O novo presidente vai querer fazer também? Isso era um projeto muito ali do Landim, de internacionalizar a marca, de fazer, fincar uma bandeira ali nos Estados Unidos e tal. O novo presidente vai ter essa mesma ideia? Se for o Dunst, sim, porque ele segue a mesma coisa. O Landim vai ser CEO do Dunst, né? Já foi anunciado isso. Enfim, muitas questões que a eleição pode ser um assunto chato, mas que vão impactar aí para o que vai acontecer no ano que vem também. E aí fica a cabeça do treinador, né, do Felipe Luiz. Fica ou não fica? Vai ou não vai, PVC? Complica, né? O Felipe Luiz também vai botar um trevo na cabeça do novo presidente, seja ele da situação ou da oposição, porque se o Felipe Luiz for campeão brasileiro e da Copa do Brasil, é um cenário. Se o Felipe nenhum dos dois, é outro cenário. Eu já disse aqui que eu acho que o Felipe Luiz vai ser um grande técnico e que o futuro do grande técnico que vai ser o Felipe Luiz não pode depender desses próximos 2 meses. Mas depende, a gente sabe que depende. Eleição é um assunto chato para torcedor e para quem está acompanhando o noticiário. Mas para um grupo de pessoas que vai fazer churrasco na Gávea, não é chato, né? O cara vai lá, come uma carne, toma uma cerveja, grita, o candidato é nosso, né? Então, tem gente que se diverte com isso. Ponto a história da SAF de novo. Uma das grandes vantagens da SAF, embora a gente saiba que vai ter SAF que vai dar certo, vai ter SAF que vai quebrar. O exemplo hoje é o Botafogo, que é líder do campeonato, e o Vasco, que tem que se desfazer do contrato com a 777. É o Atlético de Madrid, que foi a primeira SAD campeã na Espanha e logo 4 anos depois foi rebaixado. A mesma SAF que tem sucesso hoje pode não ser um sucesso amanhã. Mas uma vantagem da SAF, que foi pensada quando se criou o projeto, é acabar com essa vida política. Desse conselheiro que está lá fazendo churrasco. E travou de novo, votar muitas vezes. Porque eu tô, né? Vou tirar o molde e colocar de novo. Ele vai esquentando. Ô, Luiz, enquanto isso, o Paulo Moreira diz aqui, ó, o BAP já ganhou a eleição. Quem frequenta a Gávea já sabe disso. Você tem essa sensação nos bastidores? Acho que não, acho que tá bem. Assim, claro, né? Quem frequenta a Gávea pode ter essa sensação, os apoiadores podem ter essa sensação também, mas eu acho que essa eleição vai ser ali até o final. Acredito que vai ser parelha. Vamos ver até dezembro, muita coisa pode acontecer, né? Até porque o campeonato acaba, a gente vai saber, o campo fala também, a gente sabe que o campo pode não ser, enfim, pode não influenciar
100%, mas ele sempre influencia de alguma forma. Tanto que o Landim, o campo, claro que as finanças fazem diferença, mas o Landim virou um nome muito forte dentro do Flamengo também pelo campo, por tudo que o Flamengo conquistou. Eu acho que tem, como o PVC falou, né? Tem pesquisa de tudo quanto é jeito. Tem pesquisa que tal candidato está muito acima, tem pesquisa que o outro candidato está muito acima. Então não dá para saber ainda. Eu acho que a gente não, como informação, a gente ainda não tem como ter certeza ou cravar o que vai acontecer em dezembro. Mas na minha visão, tem se desenhado uma eleição mais equilibrada até do que eu acho que a situação estava esperando que fosse, mesmo com o apoio do Landim, com essa coisa do Landim ser o CEO, né? Acho que está se desenhando uma eleição equilibrada. Eu não estou vendo ainda assim tão claro que o BAP vai ganhar ou que o Dunst vai ganhar, enfim. Não vi nenhum lado muito claro. Eu acho que é importante falar da questão do Felipe Luiz. Não quer dizer que se o Dunst não for eleito, o Felipe Luiz vai sair ou nada do tipo. Só que não é um nome que pegou mal, porque você deixa essa situação para a próxima diretoria sem saber quem vai ser a próxima diretoria. Mas, óbvio, né? Se o Felipe Luiz fizer um bom trabalho, aí fica mais fácil a decisão, fica mais tranquilo, né? Acho que os candidatos não anunciaram ainda quem vai comandar o futebol de cada um, né? Quem seria esse nome. O Marcos Braz está de saída, ele vai sair no final do ano junto com o Landim. O Bruno Spindel, se o Dunst for eleito, ele fica no Flamengo, mas enfim, ainda não tem esse nome forte aí da vice-presidência de futebol de todos eles, ainda falta anunciar. E isso com certeza vai influenciar, enfim, cada presidente vai ter a sua visão de futebol. Mas a situação do Felipe Luiz acaba ficando aberta, não é uma unanimidade ainda, até porque muitos acham que ele tem pouca experiência, né, no futebol, ele tem 9 meses como treinador, 10 meses como treinador. Então muita Melhorou. gente tem essa sensação, mas Melhorou bem. é isso, ainda não é uma definição. Acho que melhorou, PVC. Acho que tá melhorando o PVC. Quer dizer, esse ângulo não é o melhor, o seu melhor. Mas acho que a internet tá melhorando. Não, é que aquele ângulo. Não, é que eu tentei mudar de lugar, porque na janela pode estar dando interferência, mas Se a Luísa não sabe, estou com um problema com a Enel. Como todo paulista nesse momento, né? Nossa, minha amiga ficou 48 horas sem luz. Isso não tem justificativa, PVC, pelo amor. É que na minha casa tem luz, mas no escritório onde eu tô não tem luz. E na minha casa tem uma obra, então não adianta fazer de casa também, não adianta. É aqui que tem que ser. Mas aqui não tem luz PVC, às 60 horas, 62 horas. Como pode, gente? O André Belges, PVC, diz aqui no nosso chat, obrigado, André. Lembrando para você deixar o like, por favor. O Flamengo só não pode virar um Corinthians em 2025. Por isso que eleição, apesar de chata, é tão importante, né? Porque olha lá o Corinthians como tá. O Corinthians, 10 anos atrás, era um... Ih, PVC, você não pode se mexer, você tem que fazer o programa assim, ó, estátua. Porque quanto mais você mexe, pior fica a internet. Eita, Luísa. Luísa, então eu vou aproveitar para a gente falar de um assunto que envolve o Corinthians, já que a gente estava nesse assunto agora há pouco. O presidente do Cuiabá criticou essa situação do Corinthians que está devendo para o Cuiabá, e também tem essa questão do Hugo Souza que envolve o Flamengo, que é o adversário do final de semana. Como é que está esse bastidor do Hugo Souza aí na Gávea? Tem a questão do Mateuzinho também, né? O Corinthians estava devendo o Mateuzinho, por isso que o Flamengo questiona ali a apresentação, né, da Brax como uma garantia. Eu já estava ouvindo essa conversa aí sobre essa garantia há algum tempo já no Flamengo, antes, quando rolou aquela confusão das datas, né? Primeiro, sobre o Corinthians achar que podia comprar a partir do dia 1º, depois a partir do dia 10. O que eu ouvi de dentro do Flamengo era, antes de rolar essa confusão, ou o Corinthians paga à vista ou apresenta uma garantia que o Flamengo aceite. O Corinthians anunciou como se tivesse tudo certo e, enfim, estivesse no contrato para o pagamento a partir do ano que vem. Não é assim que o Flamengo vê, tanto que o Corinthians já está tentando apresentar uma garantia e agora vai correr contra o tempo para ter o Hugo Souza na semifinal. É um assunto que o Flamengo é muito cauteloso com isso, ele bota várias coisas no contrato para se precaver, né, disso acontecer, tanto que no Mateuzinho o Flamengo acionou ali a garantia também. Enfim, é um assunto delicado, né? O Flamengo tá de olho, tá esperando,
Mas, assim, é uma sensação, até ouvi, assim, apurando, né? Ah, o Corinthians não tem dinheiro para pagar, e aí anunciou dessa maneira para jogar um pouco para a galera também, enfim. Isso é o lado do Flamengo, né? A gente ouviu o lado do Corinthians também. Tem uma matéria lá de sexta-feira com, enfim, todos os lados, tudo que a gente apurou, eu e a Lívia Camilo, que é setorista do Corinthians. Mas, enfim, pelo lado do Flamengo, o que eu ouvi foi isso. E aí o Flamengo agora bate o pé para ter essa garantia, óbvio, para poder receber, para ter certeza que vai receber esse dinheiro também a partir do ano que vem, seja à vista, enfim, de qualquer maneira. Lembrando que o presidente do Corinthians falou no sorteio da Copa do Brasil, eu estava lá na CBF, ele falou que o dinheiro para comprar o Hugo já estava separado no Corinthians, já tinha esse dinheiro. E aí agora o Corinthians não tem como pagar ele à vista. Enfim, fica meio. O Flamengo Mas estava esperando que isso fosse à vista. no contrato tá posto que o Corinthians pode pagar parcelado, certo? Isso, para pagar parcelado, o Corinthians tem que apresentar ao Flamengo alguma garantia, porque isso, enfim, o Flamengo faz em todos os contratos de venda. Lembrando, né, o que eu ouvi do lado do Flamengo. O Corinthians acredita que o contrato já é uma garantia, já é uma forma deles falarem que vão comprar e vão pagar pelo Hugo. O Flamengo acha que tem que ter uma garantia. O Corinthians tem que apresentar uma garantia, e pelo que eu ouvi, a curto prazo, para que o Flamengo, enfim, tenha certeza que vai receber esse pagamento. Aí é o lado. São versões divergentes sobre o pagamento, como vai acontecer esse pagamento. Boa, PVC, acho que você voltou. Vamos tentar? Ih, gente, não tá rolando, ó. O Paulo Moreira diz aqui, PVC, sobe no telhado e coloca bombril na antena. Quem tinha um bombril Eu na vou antena, botar um levanta a mão. bombril.